Oi, amigos e amigas, que bom estar aqui de volta com vocês no Abrindo Histórias. E no Abrindo Histórias de hoje, prepara o cafezinho, que a história vai ser longa. Mas e aí, me diz, já se inscreveu no canal? Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que aí toda vez que tivermos novas histórias, você vai ser notificado, em primeiro lugar e não vai perder nada do nosso canal. Tem história legal, tem história bacana, uma história de amor, uma história de relacionamento, seja ele qual for, uma história de saudade, alguém que partiu e deixou saudade, uma história do além, história de firma, adoro! Nos manda aqui no abrindohistorias@gmail.com que eu vou ter o maior prazer e vou contar a sua história com todo carinho aqui no nosso canal. Me seguiu lá no Instagram? Ainda não? Não marca bobeira não. Eu moro aqui na Inglaterra e dou várias dicas para vocês aqui dessa terra, a terra da nossa eterna rainha. Estamos com o Rei Charles, mas vai ser sempre a terra da nossa eterna rainha. Estamos agora no outono, tá um friozinho, tá chovendo. Tenho novidades para o Natal. Vou dar uma passeada lá em Londres e vou mostrar tudinho para vocês lá no Instagram. Não marca bobeira não, me segue lá, @abrindo-histórias. Assim você fica sabendo de tudo que acontece aqui comigo e também das dicas aqui do YouTube dos novos vídeos que vão estar saindo. Você sabe primeiro onde? Lá no Instagram. Então vem comigo, me segue. Hoje nós temos uma história da nossa querida Joana. Lembrando que todos os nomes já foram trocados. A Joana, gente, é uma querida e ela queria muito saber a nossa opinião a respeito à história dela. Então vamos tratar a Joana com carinho, vamos dar aí os conselhos, vamos deixar comentários bem bacanas para ela, porque afinal de contas, esse aqui é o nosso cantinho de acolhimento. É um cantinho para bater papo, é um cantinho para contar suas histórias de vida, e é um cantinho para a gente se sentir ali, juntinho com vocês. Então vamos contar agora essa história da Joana, e eu quero muito que vocês deixem aí seu comentário para ela, porque ela frisa bastante isso aqui, que precisa muito saber a opinião da gente. Então vamos lá? Bora para a história da Joana no quadro Me Conta Tudo. Bora lá. Vou contar a minha história a vocês, a você e a todos que estão nos assistindo. Gostei muito dessa chance que o canal nos dá e queria já te agradecer essa oportunidade. Sei que posso ser julgada, mas preciso desabafar, porque muitas vezes nem tenho com quem conversar. Queria antes pedir desculpas pelos erros de português. Amiga, já te dou um beijo aqui, um abraço, se sinta acolhida, não tem problema nenhum os erros de português, não se preocupa com isso, mas vamos focar na sua história, tá bom? Tentarei resumir ao máximo, pois são muitos anos nessa vida e às vezes acho que eu não sei mais como seria viver de uma forma diferente. Venho de uma família humilde do Nordeste do país. Meus pais trabalhavam na roça, eu e meus irmãos somos em 5. Desde cedo já fomos para a lida também. Nossa vida, apesar de ser de muita necessidade, onde por vezes nem tínhamos o que comer, sempre foi de muito amor. Porém, ficou na minha cabeça gravado a frase que a minha mãe sempre nos dizia: mulher quando casa é para servir o marido até a morte. Sim, na minha família não aceitam separações, divórcios ou algo assim, e isso dura até hoje. Eu cresci com esse pensamento, não justificando a minha vida atual, mas isso está tão enraizado em mim que não me imagino, como disse antes, como seria viver uma vida diferente. Me chamo Joana e aos 16 anos me veio uma vontade de conhecer além da minha pequena cidade. Gostaria de conhecer os outros estados do Brasil e foi nessa ocasião, em uma quermesse, onde eu estava com a minha família e primas, que conheci o Rubens. Rubens era garboso, moreno sedutor, como diziam na minha época. Eu e minhas primas fomos tomar um sorvete e assim Rubens e eu nos falamos pela primeira vez. E ali para mim foi amor à primeira vista. Como minha família estava comigo naquela noite, Rubens, com toda a boa conversa que sempre teve, conheceu todos da minha família e disse que havia me conhecido e era filho de seu Jorge e Dona Maria, de um sítio próximo ali. Meu pai ficou radiante,
pois além de ter gostado muito de Rubens, conhecia os pais dele de ouvir falar pelas redondezas. Gente de bem, dizia meu pai. E assim, após alguns dias me visitando, conversando, me pediu em namoro para os meus pais, que prontamente aceitaram. E dali a 3 meses, sim, minha gente, 3 meses nos casamos. 3 meses, amiga? Nossa, que rápido! Mas vamos entender o que aconteceu depois. Minha mãe sempre me dizendo, minha filha, a mulher sempre deve servir ao marido, na alegria e na tristeza, e jamais se separar. E assim, eu e Rubens nos casamos. Ele era realmente um príncipe. Como a família dele era bem de vida, não nos faltava nada. Mas Rubens tinha planos de ir para São Paulo, tentar a vida. E eu aceitei prontamente, queria conhecer outros estados, e São Paulo para mim era a cidade grande. Afinal, esse era o meu desejo. Então, muito cuidado com o que vocês desejam. Isso pode acabar virando realidade. Mudamos para São Paulo e nos primeiros meses alugamos uma casa com dinheiro que meus sogros nos deram. Rubens, com toda a lábia que lhe era comum, logo arrumou um trabalho de vendedor autônomo. Eu, por minha vez, comecei a trabalhar como doméstica. No início, Rubens não ligava, mas falava que o que ele ganhava era suficiente para nós dois e que eu não precisava trabalhar. Mas eu queria ter o meu dinheirinho, sabe? Sei sim, amiga, tá super certa, é isso mesmo. Mas foi aí, Mi, que as coisas começaram a mudar. Ciúmes excessivo. Todos os dias, Rubens ia me buscar no trabalho. Buscava antes de eu acabar e ficava me chamando nas casas do lado de fora que eu limpava. Gritava meu nome. E numa dessas vezes eu não vi. Eu não ouvi, na verdade. E quando acabei a limpeza, saí e o vi lá fora me esperando. Saí toda feliz e fui ao encontro dele. Só que ele estava furioso pela demora e me deu ali o primeiro tapa. Foi um tapa tão forte que eu caí na rua, que naquele momento não tinha movimento nenhum. Depois desse tapa, foi somente ladeira abaixo. E é como se ele tivesse aprendido uma nova maneira de me dominar. A qualquer desagrado, como comida, limpeza da casa, mercado, qualquer coisa, era motivo para ele me bater. Eu não tinha ninguém na cidade grande e nessa época era muito difícil ligar para outro estado. Não tínhamos celular, não tínhamos telefone fixo. Então, sem ajuda, aguentei calada. Eu sinceramente achava que ele ia mudar. Eu apostava muito nisso. Rubens era gentil, era um príncipe. Então eu fazia de tudo para não desagradá-lo. Foi aí que eu descobri que estava grávida. Nessa época, ele ficou feliz e dizia que finalmente ia ter o seu meninão. E quando eu falava que poderia ser menina, ele ficava bravo. E só não me batia, dizia ele, porque eu estava grávida e assim vivia um terror durante toda a minha gravidez. Eu não entendia como meu príncipe encantado havia se transformado num monstro. Eu já não podia ir sozinha a lugar nenhum, nem a mercado, nem a parque. Eu não poderia pôr o pé para fora de casa. Até na igreja eu só iria se ele fosse junto, e ele nunca tinha tempo ou vontade de ir. Eu não tinha amigas, amigos, nem pensar. Se algum homem me desse um simples bom dia, já era motivo para ele me xingar das piores palavras que vocês possam imaginar. As agressões na época da gravidez era, por exemplo, ele não tinha hora para chegar em casa. Por vezes chegava muito tarde e alcoolizado. E se eu estivesse dormindo, ele me acordava para ficar com ele enquanto ele comia, porque tinha que deixar a comida pronta para ele sempre. Se tivesse frio, por exemplo, eu tinha que passar a roupa dele para ele vestir quentinha. Levar a toalha no banheiro quando ele estivesse tomando banho. Na frente de vizinhos ou amigos dele, porque eu não tinha amigos, ele sempre me humilhava. Entre outras tantas coisas, e o pior para mim era ter relações com ele sem nenhuma vontade. Mas ele me obrigava e era muito agressivo também nesses momentos. Ele me ameaçava que se eu o deixasse,
Ele ia até o fim do mundo e me achava, e eu já saberia o que ele podia fazer. E assim eu levei toda a minha gravidez, nessa tensão, nesse desespero, nesse terror. Eu ganhei meu bebê e decidi saber o sexo na hora do parto. Eis que tivemos uma linda menina. Nasceu saudável, perfeita, a luz dos meus olhos, a minha esperança, a minha vida. Rubens não apareceu para ver a filha. Minha vizinha me ajudou nos dias de hospital e também a ir para casa. Fomos para casa no carro do irmão dela, e eu muito apreensiva do Rubens ver ou saber. Afinal, era um homem me levando para casa. E pensava que eu estava errada, mas naquele momento só pensava no conforto e na segurança da minha bebê. Quando cheguei em casa, Rubens estava lá com os homens bebendo, fumando, jogando. E assim que eu cheguei, foi colocar minha bebê no berço. Nossa casa tinha somente um quarto, e o bercinho dela, que a chamei de Karina, ficava bem ao meu lado. Eu estava com um pouco de dor, apesar de ter tido a minha filha em parto normal, eu estava bem cansada e com algumas pequenas dores. Chamei Rubens e perguntei por que ele não tinha ido nos ver no hospital. Eu nem acabei de falar e já levei um tapa. Nem para me dar o menino você presta, e agora ainda está gorda e estragada. Meu Deus, amiga. Chorei muito, mas quando vi a minha filha, sabia que precisava estar forte por ela. Minha vida foi acontecendo. Rubens não era apegado à filha, era muito seco. E aí veio o meu segundo filho, o meninão que ele tanto queria. Meu filho querido, Júnior. Sim, gente, Júnior. Rubens nem me perguntou sobre o nome, já foi logo colocando Rubens Júnior. Ele não ligava muito para a filha, para Karina, que nessa época tinha apenas 5 aninhos. Júnior era o único xodó dele na casa. Karina chorava, pedia por seu colo, por sua atenção. Uma criança. Ele a empurrava e, quando podia, batia na minha filha. Só que eu entrava na frente e acabava apanhando por ela. Mas para mim era melhor do que ouvir os gritos da minha filha. Em casa tínhamos relativamente tudo. O básico, comida, roupa. Rubens me dava algum dinheiro para as necessidades das crianças, até da casa. E assim fui levando a vida. Resignação talvez é a palavra. Pensando que nos dias bons ele tivesse finalmente mudado, mas de repente toda a violência voltava a acontecer. Teve uma vez que estávamos todos dormindo, eu, minha filha Karina, que tinha na época uns 9 anos, e Júnior com 4. Quando o Rubens chega bêbado, já gritando meu nome. Júnior acordou chorando e Rubens foi direto para o nosso quarto e me bateu, mas me bateu muito. Eu achei que dessa vez eu ia morrer. Pela primeira vez eu fiquei com medo de deixar meus filhos órfãos. No dia seguinte, não sei como, arrumei coragem e fui à delegacia com a minha vizinha, que me deu todo o apoio, e o denunciei. Sim, pela primeira vez eu tive coragem e o denunciei. Rubens finalmente foi preso. Meu Deus, que alívio, pensei. Mas infelizmente, minha alegria durou pouco, muito pouco. Os irmãos de Rubens, que também não eram flor que se cheirasse, e nessa época estavam em São Paulo, pagaram a fiança dele de R$1.000. E ele foi solto. O delegado até falou que se soubesse que ele tinha esse dinheiro, tinha colocado um valor maior para a fiança. Rubens saiu da cadeia e, acreditem, ele me fez comer o papel da liberação da cadeia dele. Eu tive que comer o papel. Ou era isso, ou ele me matava. E nesse dia ele me mostrou que tinha uma arma em casa. Eu nunca poderia imaginar isso. Meu Deus, que pesadelo! Tudo só piorou. Uma vez já saí correndo no meio da noite pela rua, para ele não me bater, para ele não me matar. Ele já me colocou à força no carro, me pegando pelos cabelos, me pegando pelo braço, me empurrando. Enfim,
Se eu for falar tudo, ficaremos aqui dias e vocês não saberão nem a metade do que venho passando todos esses anos. Agora, meu real motivo para escrever para você, Mi, e gostaria da opinião de vocês. Eu sei que serei julgada, mas quero saber a opinião de todos que estão nos assistindo. Os anos se passaram e já estávamos em 2012. Rubens prosperou em seus negócios como vendedor. Pelo menos era isso que ele me falava que trabalhava. Como meus filhos estavam crescidos, Karina com 15 e Júnior com 10, resolvi trabalhar fora e com o consentimento de Rubens, comecei a trabalhar em uma lojinha de roupas para crianças que havia no meu bairro. O ciúme de Rubens era imenso. Eu não podia respirar, que era motivo de briga. E no meu trabalho, Rubens sempre era visto por outras pessoas, rodeando, me vigiando. Nessa época, Rubens me deu um celular e eu fiquei feliz, achando que ele tivesse me fazendo um agrado. Mas que nada, ledo engano. Era apenas para me vigiar, me ligava o tempo todo e queria a todo momento discutir comigo. Um dia, Rubens foi a um bairro vizinho, próximo ao nosso, como sempre fazia. Ele dizia que ia na casa de amigos, sem muitos detalhes. Ele vivia por lá. Só que nesse dia, ele não voltou. Não atendi o celular, eu não tinha endereço de ninguém, eu nem sabia quem eram esses tais amigos. Eu já estava ficando desesperada, quando após um dia de agonia, Rubens me liga, pleno, calmo, tranquilo, falando que estava na estrada indo para o Nordeste, para a nossa cidade natal, pois tinha que ver sua família e tinha uns negócios para resolver. Uns negócios para resolver, vocês vão saber que negócios são esses. Vamos lá. Me falou que tinha uns amigos dele que estavam me vigiando. E a qualquer passo em falso ele saberia. E que era para eu não ligar, porque ele me ligaria quando ele achasse que era o momento. Ai, amiga, aí dia é demais também, né? Depois de um mês, ele voltou para casa, como se nada tivesse acontecido. Não deu detalhes, e se eu insistisse em perguntar, ele já ficava irritado. Foi quando, nas redes sociais, que nessa época já tínhamos, começou a aparecer Rubens sendo marcado em umas fotos na rede de uma mulher. Eu nunca tinha visto essa mulher antes, e os dois apareciam juntos, muitas vezes se beijando. Gente, ele aparecia nas fotos marcado, beijando essa tal mulher. Era algo que eu nem conseguia acreditar. Apesar que durante todos esses anos muitas pessoas me falavam que Rubens me traía, como muitas outras mulheres, e eu sempre procurei confiar nele. Mas dessa vez era diferente. A mulher que estava com ele na foto, acreditem, estava grávida. Amiga, não. Então vamos lá. Você entrou na sua rede social, viu seu marido marcado em umas fotos, numa rede de uma tal mulher, os dois juntinhos, abraçados, se beijando em muitas fotos, e ela estava grávida. Vamos lá, meu Deus, vamos lá, vamos saber o que aconteceu. Ele encontrou essa mulher na nossa terra natal. Lembram que ele pegou o carro em um dia e foi resolver os tais negócios? Pois esse era os tais negócios que ele ia resolver. Montou uma casa para ela aqui em São Paulo e hoje ele tem 2 mulheres. Sim, meu marido tem 2 mulheres. Ele nunca negou, nunca quis sair da nossa casa e nem permite que eu deixe. Essa mulher me infernizava. Descobriu meu telefone e me ligava, falando que eu era traída, que eu era mal amada, que ele a amava muito mais, entre outras coisas que prefiro até esquecer. Vocês acreditam que ele me traz as roupas que ele usa lá na casa dela e deixa para eu lavar? Porque ela se recusa. O filho deles nasceu, hoje está com 9 anos, é um menino. Ele, desde quando ela veio para cá, quando ele tira férias do trabalho, ele leva esta mulher
e o filho para a nossa terra natal de férias, para visitar a família. E toda a família dele sabe da existência dela e do menino. Ai, amiga, que abuso, que desaforo, né? Mas quer saber antes só, né? Hoje em dia ele não ajuda muito em casa. Estamos separados de corpos, mas vivendo na mesma casa. Meus filhos hoje estão criados, se tornaram pessoas do bem. Minha filha está noiva e terminou a faculdade de psicologia. Meu filho entrou agora na faculdade e namora uma moça boa, moça de família. Ai, que lindo, amiga. Parabéns por isso. É mérito seu. E você sabe que é mérito só seu, né? Eles são revoltados com o pai, mas sempre busco conversar com eles. Que essa escolha é minha. O Rubens sempre será o pai deles. E bem ou mal, nunca lhes faltou nada. Aí a gente vai conversar um pouquinho no final sobre isso. Mas eles não aceitam e minha filha discute com o pai. E ele não se mete muito com ela, não. Queria ter a força que ela tem. Meu filho é mais calado, muito carinhoso comigo, mas não fala com o pai. Mas vendo meus filhos hoje adultos, pessoas de caráter, criados e bons filhos, penso que tudo, cada dia de luta, cada lágrima, valeram a pena. Muitos me julgaram. Vai à polícia, denuncia. Se não denuncia é porque gosta de sofrer. Isso não pode ser real, Joana. Mas para falar a verdade, Mi, hoje nem ligo mais. Fico até aliviada quando ele vai para a casa da outra. E ora a Deus que ele fique por lá de vez. Quanto a mim, se sou feliz? Sou sim, à minha maneira. Posso dizer com propriedade que tive dias terríveis, dificílimos. Mas hoje trabalho como doméstica, vou à igreja, tenho amigas, tenho vizinhas queridas. Quanto ao Rubens, ainda existem casos com outras mulheres, pelo que sei, além dessa que ele teve o filho. Soube também que ele já bateu nessa nova mulher dele. Mas nem gosto de ouvir nada a respeito, pois isso não é vida para ninguém e não desejo mal a ela. Desejo e peço a Deus que eles sejam felizes e me esqueçam. Continuo na mesma casa, tenho minhas coisinhas com o dinheiro do meu trabalho e sigo vivendo e tentando ser feliz à minha maneira. É isso, Mi. Obrigada por ler a minha história. Escrever foi muito bom para eu desabafar, contando até o fim a minha história sem ser julgada. Quero muito saber o que vocês acharam e quero que saibam que cada dia é um novo dia e que cada um escolhe o seu caminho. E o meu escolhi assim. Um beijo, fica com Deus e adoro o seu canal. Oh, minha querida Joana, ó, um beijo para você, um abraço carinhoso. Obrigada. Todo respeito a você e a sua história. Muito obrigada por ter escrito a sua história. Amiga, tem alguns pontos aqui que eu gostaria de comentar com você. Primeiro, eu acho que o Rubens, ele não é o seu dono e você tem que entender que você é uma mulher, uma guerreira, você criou 2 filhos que estão aí lindos, maravilhosos. Ele não tem que te dar consentimento, por exemplo, para você trabalhar. Eu acredito também que, sim, cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe a sua vida, a sua história. Se você tá feliz assim, bacana. Mas não deixe que isso te domine. Talvez o medo, não deixe que o medo te domine. Você é mulher, você é guerreira, você não precisa dele. Pense um pouquinho, né? Eu acho que antes só do que mal acompanhado. E esse Rubens também, né, minha gente? Tá com 2 mulheres, não quer sair da casa, não deixa ela ter a vida dela. E como é que faz? E vai e tira férias e vai para a terra natal com a outra. Olha, vou te falar, viu? É complicado isso daí, é muito complicado, minha querida Joana. Você vai para o céu sem pagar pedágio, minha amiga. Eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade para você. Você tem os canais que você sabe que você pode contar, como uma vez você já fez, denunciar. Você sabe que você pode voltar a fazer isso, mas pelo que eu tô entendendo, o Rubens aquietou um pouco o facho dele com você, agora tá com a outra. Mas eu espero que você seja feliz, seja muito feliz à sua maneira, e que você conte com a gente aqui sempre que precisar.
tiver novas histórias e quiser desabafar aqui, esse é o cantinho, é o nosso cantinho de acolhimento, o nosso cantinho de bate-papo. E eu gostaria muito que vocês deixassem aí seu comentário para a Joana. Sejam carinhosos com a Joana, afinal de contas a Joana já passou por tanta coisa. Deixa aqui seu comentário para ela, nem que seja uma palavra amiga, uma palavra de afeto, porque aqui é o nosso cantinho. E Joana, mais uma vez, muito obrigada por ter escrito a sua história. Se vocês gostaram dessa história, deixa aqui um like, deixa seu comentário, é muito importante, inclusive para o YouTube saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Eu gostei muito de contar essa história, eu achei essa história, ela faz a gente refletir, né? Eu acho que a Joana aí é uma mulher de força, sim. Apesar de muitos acharem que ela é fraca, eu achei que ela foi muito forte durante toda a vida dela. Afinal de contas, ela criou 2 pessoas, 2 seres que hoje são filhos maravilhosos de caráter, como ela fala. Então, Joana, muita força, muita luz para você. Um beijo para todos vocês que nos assistiram até aqui. Não se esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até a próxima história aqui no Abrindo Histórias. Beijo, bye!